senhores telespectadores, este programa de hoje é numa das regiões mais interessantes que há em Portugal. Eu estou aqui a falar-vos diante da Câmara da cidade de Marco de Canaveses. Devo dizer que Marco de Canaveses consegue isto. É ao mesmo tempo uma das cidades mais jovens que há em Portugal. Ela só foi promovida à cidade em 1993, portanto tem praticamente uma dúzia de anos, não é nada, isto não é nada. Por outro lado, é uma cidade com alicerces históricos, com raízes que vão até há milhares de anos. Pode-se dizer que ela consegue ser das cidades mais jovens e das cidades mais antigas. Tem até uma história curiosa. Isto hoje é uma grande cidade, o Marco é uma grande cidade, perto de 10 mil habitantes, uma massa urbana impressionante, gente. Mas reparem, nasceu num sítio onde aqui há 200 anos praticamente não havia nada. A região, já lhes disse que é muito rica, mas por isso mesmo estava muito dividida. Tinha concelhos, olha, além dos concelhos, antigamente havia outras coisas que eram os cotos. Cotos eram terras de nobres ou de igrejas que não pagavam tributos, não entraram lá as justiças do rei. Isto tinha muitas divisões administrativas, e quando veio o liberalismo teve a coragem e o realismo político de pensar, o país não pode estar dividido nessas coisinhas todas. Então pegou nesses concelhos todos, nesses cotos e honras, e disse, não, agora há só um concelho. E o centro, escolheram o centro, o que ficava mais perto de todos, é aqui no sítio do Marco. Aqui não havia praticamente nada. E foi desde então, por se juntarem aqui os serviços administrativos, a sede, as finanças, a saúde, os hospitais, e isto cresce rapidamente e hoje, como poderão ver, é uma grande cidade. Falei-lhes, portanto, aqui na Marco moderna, e vamos passar já à Marco antiga. É dia de São Pedro, vamos todos despejar. Fazer uma marcha, vamos para o avançar. Olé, olé, esta moda não está má. Olé, olé, vamos todos despejar. Porque o Marco foi cabeça do concelho no meado do século XIX, mas há 2000 anos já isto era extremamente importante. Já viram que estou-lhes a falar aqui numas ruínas, são as ruínas de uma cidade romana, uma grande cidade. Isto podia ter uma área de 30 hectares, calcula-se que a população andaria também à volta de 2.500 a 3.000 pessoas. Isto aqui eram as termas, vês aqui a entrada para o sítio onde aqueciam as águas, além está uma piscina e toda a área, primeiro debaixo da aldeia, há ali uma aldeia muito bonita, que é a aldeia do Freixo, debaixo de todas aquelas casas há a cidade romana. E depois estes montes aqui classificados, tudo isto é uma importante cidade romana que só foi descoberta em 1980. O que é que quer dizer isto ser descoberta? Ele sabia que havia, sabia-se. A prova é que achavam que isto era uma boa pedreira. E quando fizeram a Vila Nova, no século XIX, vinham aqui os carros buscar pedra, uma pedra grande, bonita, já muito bem aparelhada, de boa qualidade, e saíram daqui centenas de carros a levar pedra para fazer o edifício da Câmara Municipal. Bom, isto era uma pedreira, quer dizer, o lugar sabia-se que havia. O que não havia era o conhecimento da importância histórica que isto realmente tem. É esta cidade, da Tongóbriga, que explica, olha, o crescimento extraordinário da atual cidade do Marco de Canaveses. Porque isto é um lugar estratégico, um lugar onde se cruzam vias de comunicação. Passava aqui uma estrada romana que ia desde Braga
A Braca era augusta, até Mérida, corria aqui, e mais, e isto é fundamental, isto é assim um pequeno planalto, uma zona elevada, que tem de um lado o rio Tâmega, que é um fosso que não se pode ultrapassar, do outro lado o rio Douro, outro fosso inultrapassável, e tem nas costas a Serra do Marão. Portanto, isto é por sua própria natureza uma fortaleza natural. Foi por isso que os romanos aqui resolveram fazer uma cidade. A cidade surgiu de novo, não havia aqui nada, e com o nome de Tongobriga. Briga quer sempre dizer cidade, voação. Tongo. Olhem, desde Braga até aqui, estes serras, há várias pedras consagradas a um deus Tongo, é que se deu ao Tongo. O que é que fazia esse deus? Eu não sei. Mas era um deus tão importante que esta cidade lhe foi consagrada. E certamente aqui está aí um fórum enorme, ainda não está escavado, está coberto, ainda bem, para não se estragar, mas é um fórum enorme que mostra a importância da cidade e, portanto, estamos aqui numa das mais importantes cidades do nosso antigo Portugal. Havia de dizer da Lusitânia, mas não posso dizer da Lusitânia porque isto ainda não era Lusitânia. Aqui era o último baluarte da Tarraconense, que era uma outra província. Outra província, outros costumes, outros administradores, outra língua, e isso explica, talvez, ainda muita maneira de ser que ficou. Aqui, esta gente do Marco é uma gente com características próprias. É que lá vá-se lá saber se tem alguma coisa a ver ou não tem com o tal Deus Tongo. Seja como for, eu sinto-me feliz por ter podido mostrar aos senhores telespectadores uma das principais ruínas romanas da Península Ibérica, que tem mais do que as ruínas. Isto aqui não é só estas pedras escalavradas, não. Isto tem uma escola de arqueologia frequentada durante todo o ano por alunos de todo o país, dos países de língua portuguesa, e até há um acordo com os Estados Unidos, vêm aqui americanos a aprender a desvendar o passado. Neste momento, se formos por aí, vemos jovens americanos a trabalhar, a fazer o levantamento, a descobrir, porque ainda está muita coisa por descobrir. Quer dizer, isto é realmente uma estação arqueológica exemplar. Isto não são pedras postas ao sol. Isso é realmente uma investigação, uma indagação permanente do que era esta terra há 2000 anos. Bom, mas depois de 2000 anos o mundo deu muita volta e também tenho que lhes mostrar o que era a região românica. Vamos ver alguns monumentos. Esta igreja que estão a ver é de São Salvador do Taboado. É uma igreja, conhece-se a carta de fundação, passada pelo rei Dom Afonso Henriques. Rei, não, que ele nessa altura não era rei, era infante. Ele diz: eu, infante Afonso, filho do conde Henrique e da rainha Dona Teresa, neto do imperador Dom Afonso, porque o nosso Dom Afonso Henriques tinha muito orgulho em ser neto de um imperador, neto de Afonso VI. E isso contribuiu bastante para que ele exigisse ser rei, porque era neto do imperador. Ora bem, essa carta em que ele institui a Igreja do Salvador, é aqui do Taboado, é de 1131. Portanto, estamos na primeira metade do século XII. Por essa época, há vários documentos a instituir aqui igrejas e mosteiros. E isso é importante, porque quer dizer, depois da época romana, realmente toda a estrutura romana é praticamente derrubada ou extinta das invasões bárbaras. Vêm os visigodos que se apoderam das terras, mantendo os servos a trabalhar as terras, e eles recebem uma parte das terras, mas os servos nas suas aldeias vão se tornando cada vez mais independentes. É assim que surgem os grêmios dos vizinhos, e essa é a verdadeira origem dos concelhos. São servos que se tornam independentes porque os senhores estão longe, são nobres, são cavaleiros visigodos. E depois, quando o Dom Afonso Henriques quer povoar estas enormes regiões, recorre em grande parte
aos mosteiros e aos conventos. Ele fez esta igreja, marca-lhe um coto. Um coto é um grande território que dependia aqui do abade deste mosteiro e que, enfim, e gozava de privilégios, como não pagava impostos, não entravam aqui as justiças do rei, enfim, era uma unidade administrativa. Este é um dos muitos cotos que havia aqui no que hoje é o Concelho do Marco. A igreja é muito bonita, foi restaurada, claro, mas reparem na pureza de linhas, é uma beleza. E por dentro também é muito interessante. Aquele capitel, por exemplo, aquele capitel representa um condenado amarrado pelos pés e também com os braços amarrados. Na Capela Mor vê-se ainda um fresco na parede, um fresco do século XV. Representa ao meio o Salvador do mundo, como veem, tem o mundo aos pés, entre dois santos. É muito curioso realmente este fresco. Um outro coto muito interessante é o de Vila Boa do Bispo. Esse sabemos quem o fez, foi Dom Afonso Henriques, que passou por ali, deram-lhe um rico almoço ou jantar, não sei, porque ele, no documento em que cria o coto, diz que é para agradecer a boa maneira como receberam e também para lembrar uma confissão que lá fez. Ele devia ir com a alma um bocado carregada de pecados, confessou-se e saiu dali muito aliviado. E para agradecer, criou um grande coto com um mosteiro que hoje está muito transformado, mas ainda é uma maravilha, realmente uma maravilha de talha. Maravilha que infelizmente está a cair. Se não há ali uma intervenção grande, é outra maravilha que vamos perder. Um outro mosteiro que também tem muita importância aqui no aproveitamento destas terras, aqui na região do Norte, é o Convento da Alpendurada. O Convento da Alpendurada é fundado, o documento de fundação, em 1024. Reparem, 1024 foi há quase 1000 anos. No ano 2024, daqui a 18 anos, esta fundação vai fazer 1000 anos. Bom, e eu deixo aqui um voto, um desejo ardente de que daqui a 18 anos este edifício esteja completamente reabilitado e, enfim, restituído ao seu primitivo esplendor e a todo o seu imenso merecimento artístico. Ele atualmente é um hotel muito bonito, um hotel mesmo emocionante, um hotel à beira do Rio Douro, esse lá embaixo do Rio Douro, a paisagem é lindíssima. Bom, e o hotel é realmente muito confortável. Mas é claro, isto desde que foi vendido a esta pública em 1824, depois tem tido pouca sorte e nunca houve família nenhuma que o conseguisse manter, porque isto é muito grande, muito grande. Portanto, veio um compra, passados uns anos a pessoa morre, vai vendido, paga, compra ou não pagam, entra ao banco, o banco põe outra vez na esta pública. Hoje está em boas mãos e tem criteriosamente reconstruído. Isto que chegou a ser uma pedreira. Andaram aqui caminhões a roubar as pedras lavradas para os vender nos antiquários. Hoje nada disso é possível. Pelo contrário, este hotel é uma espécie de pequeno museu cheio de maravilhas. Mas a Alpendurada tem, desde o século XI até ao século XIX, um papel de grande relevo. É de frades de São Bento, nunca abandonou a Ordem de São Bento e era uma ordem riquíssima aqui. Toda esta margem do Douro, tudo isto foi valorizado por eles. Eles ajudaram a fazer o São Bento do Porto, São Bento da Vitória. Daqui foi dinheiro para ajudar a fazer aquelas paredes do Convento de São Bento da Saúde em Lisboa, onde está hoje a Assembleia da República. Vejam como a história se prolonga. Bom, este grande edifício
está aqui na Alpendurada, mas eu vim à Alpendurada não foi bem por causa disso. Vim à Alpendurada por esta razão. Estas obras do mosteiro, feitas todas no granito da região, deixaram aqui no povo uma arte, que é a arte de trabalhar a pedra. É claro, todas estas molduras, todas estas cornijas, estas colunas, tudo isto foi trabalho de milhares e milhares de canteiros. E isso hoje continua. A principal pedreira de granito de Portugal é aqui em Alpendurada. Eu gostava de lhes mostrar uma casa, mas perguntei quantas há, nem mais nem menos que 20. Há 20 fábricas de granitos. Aqui a população do concelho da freguesia são 6.000 pessoas, contando velhos, crianças. Pois bem, destas 6.000, 1.500 trabalham na pedra. Eu queria ir ver uma oficina, aquela que dá trabalho a um maior número de pessoas. Se foram ver, disseram, a que dá mais trabalho a mais gente é esta. É aí que eu lhes vou mostrar o que é possível fazer do granito. Pode ver-se aqui a máquina a arrancar a pedra na pedreira. Devo-lhes dizer que 1 metro cúbico de pedra arrancada, acabada de arrancar, pode custar cerca de 150 euros. Depois, essa pedra é trabalhada, é cortada conforme diversos formatos e depois é exportada. Sai daqui para toda a Europa, vai para a Alemanha, para a França, para a Bélgica, para a Noruega, para a Suécia, até para a Finlândia. Em toda a parte há granito português e granito aqui do Mar de Canaveses. Quando é exportado, o valor médio, porque é claro, depende do acabamento, mas o valor médio é cerca de 600 euros por metro cúbico. Quer dizer, a mesma quantidade de pedra que antes de trabalhar custava 150 euros, agora vale 600 euros. E com isto alimentam-se aqui mais de 1.500 famílias. Bom, eu parece-me que este é que é um caminho. Cada um tem o que a natureza lhe deu. Em Portugal não é só pedra que nós temos. Há muita coisa que nós é que temos. Pois bem, é esses recursos que temos de nos agarrar. Mas eu já lhes falei muito de pedra, já lhes mostrei muitas igrejas velhas e aqui no Mar de Canaveses não há só coisas velhas. Há uma igreja nova. Eu gostava que viessem comigo até à igreja nova. Quando, no século XIX, aqui instalaram a sede do vasto concelho de Mar de Canaveses, é claro que isto era um lugarejo, não tinha assim uma igreja onde coubessem todos os moradores da futura vila. Nessa altura era uma vila futura. É claro, a cidade nestes anos cresceu muito e portanto foi necessário fazer um grande templo. Eu estou diante dele, é hoje o mais famoso monumento do Marco de Canaveses. É a igreja de Santa Maria, da autoria do arquiteto Cisa Vieira. É realmente um dos monumentos de arte moderna mais notáveis da região, do nosso país. É mesmo, de certo modo, vem já nos guias internacionais e vem aqui muita gente de fora para ver esta igreja. É claro que o povo, eu ouvi várias pessoas, por enquanto há pessoas que dizem que gostam, mas outros dizem que ainda não se habituaram. É uma igreja diferente e tudo quanto é diferente, naturalmente, começa por provocar um certo sentimento de estranheza. Eu não digo nada, não digo a minha opinião. Isto é um livro do próprio arquiteto Cisa Vieira e começa por um poema de Sofia Melbrenner: a casa de Deus
está assente no chão. Bom, e toda a filosofia do monumento é de que realmente a igreja está assente no chão. É uma maneira de ver, porque, é claro, tudo quanto seja religião ou relações do homem com Deus está sujeito à maneira de sentir de cada um. Também se pode escrever com igual verdade que a casa de Deus está assente no céu. Ou, olhem como eu penso, a casa de Deus não está assente nem no céu nem no chão. A casa de Deus está assente dentro de nós. Cada um de nós é que é um templo onde há uma parte de Deus e também há uma parte do diabo. Essas partes não são equilibradas. Aqueles que são só cheios de Deus têm a sorte de ser os santos. Aqueles que têm mais de demónio, coitados, tenhamos pena deles. Tudo isto é teologia, não é isto que o meu querido telespectador está à espera de entrar dentro da igreja. Entramos dentro e vamos ver a sua opinião. Eu não queria acabar o programa sem salientar que Marco de Canaveses é e foi sempre uma terra de gente que foi obrigada pela força da vida a sair daqui e a ir para trabalhar longe da sua terra. Bom, houve milhares e milhares de pessoas que aqui nasceram e que morreram por longe, mas de todos há uma figura que, aliás, é o emblema de Marco de Canaveses. Em Marco há um pequeno museu municipal, deram exatamente o título Museu Carmen Miranda. É uma imigrante, uma petisa, que saiu daqui em 1910, creio eu. Ela nasceu em 1909. O pai, que era muito pobre, ele era um barbeiro aí numa aldeia, foram para o Brasil. Mas não conseguiram acabar com a miséria, puseram uma casita onde davam dormidas e jantares. A filha foi crescendo e servia o jantar aos hóspedes, até que depois aprendeu o ofício de modista de chapéus, fazia chapéus. Isto tem importância porque o chapéu vai ter um papel muito importante na vida dela. Aos 20 anos, conheceu um empresário que gostou de ouvir cantar. Ela nunca aprendeu música, nunca estudou música, portanto tinha uma voz não educada, naturalmente, mas cheia de doçura e, sobretudo, com uma extraordinária expressão. Ela dedicava-se a cantar os tangos argentinos, era isso que ela cantava mais. Mas o tal empresário brasileiro ouviu e disse: não, esta mulher vai interpretar como ninguém, mas é as canções da Bahia. Eu não conheço ninguém mais brasileiro do que ela. E realmente Carmen Miranda conseguiu apanhar o espírito do Brasil, impregnar-se. Ela era mais brasileira que os brasileiros. Bom, começou a cantar em locais de diversão aos 20 anos e 10 anos depois, aos 29, ela era, no Brasil, famosa, era lendária. Cantava na Urca. A Urca era um nightclub de grande classe, de 5 estrelas. E levaram lá para ouvir um grande empresário norte-americano e levou-a com ele para cantar em Nova Iorque. É espantoso, mas esta rapariga cantar para Nova Iorque sem saber uma palavra de inglês. Ela não sabia uma palavra de inglês. Mas logo na primeira noite deixou o público perfeitamente louco de aplausos. Porque ela, o que é que ela tinha? Tinha um dom milagroso da comunicação e da espontaneidade. E inventava os chapéus. Era ela que desenhava os seus próprios chapéus. Aqui neste museu está um desses famosos chapéus da Carmen Miranda. E ela conseguia dançar com aquilo na cabeça. A verdade é que ela conseguiu este prodígio. Converteu os Estados Unidos ao samba. Ela pôs Nova Iorque a dançar o samba. Tornou-se absolutamente célebre em toda a América e em todo o mundo. Ela contracenou com os maiores atores do mundo. Ela não voltou mais
a Portugal, ela adotou inteiramente a alma brasileira. Mais do que isso, ela inventou uma alma baiana que eu nem sei se existe, porque estes tais baianos que ela se mostrava, era ela que os desenhava. Inventou uma personalidade, celebrizou-a, e hoje quem for à Bahia ainda encontra mulheres que procuram imitar a Carmen Miranda, que para elas é a maior baiana que até hoje houve no mundo. E impressiona-me muito, muito, muito este exemplo de uma garotinha que sai aqui e que consegue transformar-se num dos grandes títulos do espetáculo mundial. Daí que os portugueses em todo o mundo são estimados, considerados, amados. O português, realmente, como dizia o padre António Vieira, tem um palmo de terra para nascer, mas tem o mundo inteiro para morrer e para viver.